Quando pensamos na formação territorial e populacional do município de Brasil Novo, temos que ir lá atrás, no início da exploração do rio Xingu, através dos holandeses, dos portugueses, dos missionários que conseguiram atravessar a volta grande do rio Xingu e chegar no que é hoje o município de Altamira. Temos que pensar também em todo o ciclo da borracha que teve seu término na segunda metade dos anos 40, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E também nas políticas públicas de desenvolvimento e economia na Amazônia. Na Constituição de 1946, já existia um plano de desenvolvimento da Amazônia. No entanto, somente nos anos 50 que foram dar início aos debates sobre esse plano. Em 1952 foi criada a Aspévia, que logo se transformou em Sudã, que eram órgãos do governo que davam apoio e subsídio para pessoas e empresas empreenderem e explorarem na Amazônia. Olha, a colonização da nossa região teve dois motivos para as pessoas chegarem até aqui, né? Uma foi a migração espontânea, que é as pessoas que vieram por conta própria, muitos, quando nós chegamos por aqui, eles já estavam, né? Uns chegaram na década de 60, já morando aqui próximo de Brasil Novo. E a partir de 70 começou o projeto da Transamazônica, no qual muitos nordestinos chegaram para cá, inclusive o meu pai chegou aqui em 71. Mas quando as pessoas falam muito sobre a colonização, principalmente nessa nossa região aqui de Brasil Novo, nós temos essas pessoas que já chegaram muito antes da colonização. Muitos não tinham nem conhecimento do projeto de Transamazônica, né? Eles vieram por conta própria, com dificuldades, muitas dificuldades, porém chegaram até aqui, uns indicados por alguns parentes que já moravam aqui, né, na região de Altamira, e outros vieram mesmo como aventureiros. Dentro dessa migração espontânea, eu posso dizer que foi um período assim de muita coragem, de muita conquista e de muita força mesmo. As pessoas, elas estavam fora e elas tinham vontade de sair para um lugar mais próspero e sabiam da existência aqui do Pará. Então o foco é Pará, Altamira e necessariamente Brasil Novo. Quando eu falo de Brasil Novo, eu escutei de meus pais que contaram a história, né, que meus avós, né, no Ceará, já na década de 58, no ano de 1958, um pouco que castigado pela seca, né, do Nordeste cearense. E daí com o pensamento de sair de lá e procurar algo melhor para a vida, porque já tinham passado pela seca de 1915, que muito castigou, depois pela seca de 1932 e por último já em 58 veio outra seca. O meu avô, José Rosa, já tinha passado por todo esse processo de perdas, né, de doenças e de situações difíceis. E por esse motivo ele tinha vontade de sair. Quando soube das terras paraenses, com tantas bonanças, com tanta terra a ser conquistada, ele decidiu que vinha sim e veio para cá. Chegando aqui, né, na verdade foram 3 meses de viagem do Ceará para cá. E chegando aqui em 1959, logo eles habitaram a região ali próximo de Altamira. Para anos depois começar a vir desbravar essa área aqui de Brasil Novo. Em dezembro de 1958, o José Rosa, ele organizou uma espécie de expedição que viria aqui para as terras paraenses. Essa expedição era composta por familiares e amigos de meu avô, do José Rosa e da Maria Bem-vinda, que era a esposa dele. Então eram integrantes, né, os filhos e amigos e parentes. Tem um livro que ele fala um pouco sobre isso, na verdade, em memória, coloca o nome das pessoas que faziam parte dessa expedição. E aqui eu posso colocar que o caminhão
que trazia esse povo, do Joaquim Dutra, ele trazia tanto José Rosa com seus familiares, parentes e amigos, que aí sim a gente pode falar aqui em memória, né, do seu senhor Geraldo Justino e a esposa dele, Alzira, com os 2 filhos, Zé Preto, Zé Ferro com a esposa e filhos também, Gonzaga, esposa, e mais algumas outras pessoas. O José Rosa, ele convidou a todos e sabia que ia chegar em terras que traria uma vida nova. Então, eles vieram à revelia, eles queriam terras férteis e que fosse em quantidade suficiente para todos. Poxa, eles vinham de situação de fuga da seca. Meu nome é Tereza Rosa, meu pai José Rosa de Oliveira, minha mãe Maria Bem-vinda da Silva. Foi muito difícil lá no nosso setor no Ceará. Tinha muita gente passando necessidade e a nossa família era grande. Meu pai tinha medo de passar até fome lá com a família, né? Então ele resolveu ir embora para o Pará, onde tinha 3 irmãos já aqui. A gente viajou, eu não sei o dia eu não sei, mas nós saímos em 1958, que foi a seca lá, em dezembro, e chegamos em fevereiro de 1959. E passamos 2 meses de viagem, né? Chegamos aqui em Altamira, tinha um sacerdote que ele conversou muito com a gente e falou para eles, para nós, para o meu pai assim: Zé Rosa, por que tu veio para o Ceará, do Ceará para cá, pensando nos teus irmãos aqui? Aonde tu vai ficar? Ele falou: ó, eu vou ficar numa terra do meu sobrinho, que ele vai para essa terra. Eu vou trabalhar nessa terra e vou pagar ele. Ele falou: Zé Rosa, tu sabe, negócio de parente da gente é o dente. Foi muito engraçado, sabe? A viagem, assim, foi uma viagem muito longa. A gente saímos de trem, depois de caminhão, depois de navio, depois de caminhão de novo, depois de trem, para chegar em Belém. Em Belém nós passamos quase um mês em Belém sem achar a família aqui. O sobrinho dele, que morava aqui em Altamira, foi para Belém encontrar nós lá. Só que ele chegou lá e não encontrou nós. Nós ficamos na casa de uns primos da gente. Sobrinho da mamãe, sobrinho legítimo, né? Então a gente procurava muito eles e ninguém encontrava. Naquela época era meio difícil, né? A gente se comunicar. Um dia o papai foi em São Brás. Quando chegou lá, encontrou esse sobrinho dele, que foi buscar nós lá em Belém. Aí, graças a Deus, deu certo a gente vir para cá, para Altamira, né? Nós tivemos uma terra ali na Pioneira, aí a turma invadiram lá. Invadiram não, foi quase que nem invadido, mas não foi não. Mas não deu certo, ninguém quis, porque nós ia ficar só no seco. Ali onde a gente passa, na Pioneira, tu conhece lá, né? É seco, não tem água não. Aí nós ficamos só daquele lado do seco, eu digo, onde é que ninguém pode cavar um poço nem nada, não tem condições. Aí abandonamos, passou uns dias, apresentou para o meu sogro e disse: Zé Rosa, lá no Arrependido tem muita terra boa. Se você quiser dar uma olhada lá, pode ir. Nós viemos. Estamos o dia todo andando com a carga na costa. Pelo pique. Já tinham aberto estavam abrindo o pique para Santarém. O João Presidente estava mandando fazer. Aí nós viemos pelo pique. Rapaz, a gente andar em pique assim por cima de pau e pedra. Tem nada que é bom. É triste. O cara chega cansado. Quando é uma estrada que nem nós fizemos logo, depois, era bom. No meio da mata. Mas no pique, só o piquezinho, o cara passa por muito pau, muita raiz, muita pedra, ladeira.
escorregando. Aí vinha para cá. Na nossa turma foi 7 barracos. Tinha 7 barracos aí, ficava cada um num barraco. Morava aqui, morava ali. Era bom demais, rapaz, naquele tempo. O cara matava uma caça, se matasse uma paca, dava para todo mundo comia. Naquele dia já almoçava. Carne, carne de paca. Quando matava mateiro também, todo mundo comia. Era 7 casas, cada um levava um pedacinho. Comer. Depois nós começamos a fazer uma rocinha ali, aí foi o tempo que o Inca chegou. Aí o João Pezinho disse, rapaz, falou para nós, vocês abrem o olho que tem um travessão ali, tem travessão ali, né? Era ali na Grovila, da 16. Aí disse, olha, o Inca está colocando gente, aí se ele jogar a gente de lá, porque nós tiramos só do rio, a gente não tinha condições, né? Aí nós só tiramos do rio para lá. Todo mundo só tirando do rio para lá. Para cá nada. Aí o João Pezinho disse, olha, vocês agora vão pegar lá do travessão para cá. Aí quando nós chegamos lá já tinha gente. Mas aí a turma disseram, foram lá com o Inca pegou esse pessoal e levaram lá uns 80. Rapaz, não fiquei muito não, porque o João Pezinho abriu o olho logo. Disse, rapaz, vocês têm que começar de lá, daquele travessão que passou lá. Saída. Na 16. Aí vocês pegam de lá. Aí nós fomos no Inca e o Inca veio, cortou, mediu e tirou para tudinho. Aí o derradeiro era eu e esse Pedro Neis. Agora eu me lembrei. O Zé Capazinha tomou de conta. O velho botou o Zé Capazinha, que ele é muito conversador. Aí botou de conta para ele arrumar esse negócio lá no Inca, lá no Brasil Novo. Aí todo dia o Zé caía, todo dia. Semana toda, passou acho que umas 2 semanas arrumando esse negócio, desse lote de lá para cá. E nós estávamos pesados ali onde eu baneava. Ali do Neto. Ali nós tirávamos só de lá do rio para lá, para cá. Aí nós disse, não, mas nós temos que tirar, vocês têm que tirar de lá do pique, onde o pique passa, que hoje é 16, né? Aí foi o trabalho que deu foi esse, o Zeca todo dia ia. E antes eu vinha em casa, todo dia ia. Conversava com o pessoal do Inca. Mas aí acertou tudo. Aí o Zeca chegou e disse, o lote do compadre João vai ficar de frente a uma grovila. Vai ter uma grovila. Muita gente não sabia nem o que era grovila, eu mesmo não sabia. Sabia o nome de grovila, não sabia. Grovila eu pensava que era outra coisa. Aí nós abrindo aqui, aí daqui a gente viu o avião descer lá. Descer de avião, para abrir lá. Abrir a abertura da grovila. Aí abriram, aí o Inca chegou e fez as casas. Cada um colando. Eu sou Calbi, sou filho do Zé Nené, que o pessoal aqui só conhecia ele por Zé Nené. O nome dele não era esse, era José Severiano Montenegro, né? Mas aí é conhecido por Zé Nené. Aí chegamos aqui há 50 anos, 50 e poucos anos atrás. Vai fazer 56 já, que nós estamos na região. Fomos pioneiros. Nós chegamos no estado do Pará em 66, ali em Altamira. Mas aqui mesmo nós chegamos, quando nós mudamos para cá foi no 71. Meu pai veio na frente, veio desbravar, como diz o ditado, né? Desbravar a mata e depois trouxe nós, a família. Que nós na época ainda era pouco, nós só éramos em 3, aí depois que veio nascer os outros já aqui. Mas hoje nós somos 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Aí meu pai faleceu em 2002, mas minha mãe ainda está viva. Na verdade eles eram uma caravana grande, eles eram um bocado deles. Aí eles saíam, eles iam lá daquele Panela para cá, eles iam tudo de a pé, porque só tinha estrada até o Panela, não tinha ponte na época. Panela não tinha ponte, o Incra estava abrindo a Transamazônica. Aí eles iam de lá para cá, às vezes iam montado nos cavalos, mas era num picadãozão aí.
Até nós mesmos, quando nós mudamos, nós viemos em lombo de burro, lombo de animal. Tinha carro? Como foi essa mudança? Rapaz, essa mudança é coisa até para rir, né? Era 3 cavalos, trazia todo mundo. Meu pai de a pé, minha mãe montada em um, com 2 moleques, né? E a mudança em outros 2. Era, a mudança vinha em 2. Não era pouca coisa mesmo, era rede, panela e roupa. Era isso que era a mudança. Não tinha esse negócio de móveis, essas coisas, não existia isso não. Olha, nós plantava arroz, plantava feijão. Meu pai na época, a primeiro plantio, plantou uma pimenta, né? Aí depois foi que veio, o cacau já veio no 74. Aí ele começou a plantar cacau no 74. Fez um pedacinho de pasto, depois arrumou umas vaquinhas, conseguiu umas vacas que veio do Baixo Amazonas, umas bezerras. E ali nós fomos levando. Desse jeito, nessas condições. Limpava na enxada. Na enxada, a derribada era tudo no machado. Era no machadão, não tinha negócio de motosserra não, não existia isso. Fazia as aberturas no machado. Aí, quando a raiz era muito grande, fazia um trepeiro, trepava e cortava lá em cima, com 2, 3 metros de altura. Porque era muita garra embaixo, aqueles paus, porque tinha um pau feroz aí, menino. Hoje em dia já nem tem mais. Aí fazia os montar, formava de montar. Quando o bicho começava a estralar, eles pulavam no chão e abria na carreira. E deixava o bichão se lascar no chão lá. Era complicado, filho. O tocão ficava lá. Pau também, muito verde, às vezes não queimava, queimava poucos, né? Queimava mais eram as folhas, os garranchos, que lá queimava. Aí é onde eles daí eu desencó e vará para poder fazer os plantios. Plantava milho, feijão. Porque na época os plantios era esse, né? Rapaz, nós só alimentava, a carne mesmo era caça. Na época era caça, não tinha outro bicho. Não tinha negócio de boi. Caça e criando que a gente criava em casa, porco, galinha, né? Isso aí criava muito, tinha bastante. Porque meu pai era um homem trabalhador, ele, desde a hora que ele chegou ali já foi para desbravar mesmo. As caças era o veado, era porcão, era a paca, o que aparecesse. Nós só enjeitava macaco, esse tipo de coisa, porque tinha as outras. Isso aí ninguém queria não, mas as caças eram essas. Pois é, depois que o INCRA chegou, aí o meu pai, como ele tinha a terra aqui, a terra encostadinha, o INCRA deu uma casa para ele. Aí quando chegou o tempo de nós estudar, aí nós viemos para cá. Nós ficamos aqui uns anos aqui no Brasil Novo, para ir para a escola, mas logo, uns 4 anos depois, nós já voltou para a roça. Todo mundo. Os menores já estavam durinhos, já vinham de a pé, vinham de pés. 3 quilômetros aí, 3 quilômetros e pouco, vinha todo mundo de a pé para a escola. Aí nós mudou todo mundo para lá, porque ele tinha que ir todo dia de manhã cedo e voltar, de tarde. De manhã cedo ia e voltava. Então, nós fomos todo mundo para dentro. Ele fez um barracãozão lá, melhor, coberto de tabinha. Onde era o lote de vocês? O lote era aqui no travessão da 16, na vicinal da 16, entrando aqui. Na verdade, o lote é na travessão da 14. Mas aí, como tem a vicinal da 16 aqui, ó, depois que termina a área da cidade Brasil Novo, o primeiro é o nosso. O primeiro lote. Que nós ainda tem ele até hoje, né? Quem eram os vizinhos, os primeiros vizinhos de vocês na época? Olha, o nosso... Aqui pela os que iam da Transamazônica que encostavam no nosso, era o pessoal do seu Antônio José ali. Era o pessoal do finado João Baracho. Aí depois tinha um filho do Zé Melado ali. Tinha um Ceará que já é falecido. Esse povo já quase todos são falecidos, né? Eram os vizinhos nossos aqui. E vizinho de lateral lá era o primeiro era um rapaz, o nome dele era Raimundo. Tinha até um apelido de Coca. Mas logo ele vendeu depois para outras pessoas e já passou por muita gente. Aí tinha ali o seu Agemiro, tinha o Anóforo, tinha Mané Lima, tinha o José Rosa, tinha o Zé Capazinha, João Luiz, esse povo é dos antigos. Os que vieram na época dele, uma boa parte deles. Eu sou Jailson Barbosa de Souza, filho do senhor Geraldo Barbosa de Souza. Meu pai é pioneiro, um dos pioneiros da região de Altamira, Transamazônica. Ele veio para cá em 1968. Ele trabalhava como corretor de imóveis e aí ele conseguiu comprar para ele uma propriedade aqui, antes ainda do INCRA.
E quando nós viemos para cá em 1970, a família veio em 1970, então estava tudo começando aqui, ainda não tinha Transamazônica, estava tudo de início, não é? E ele veio para cá para adquirir essas terras e cultivá-las, não é? Conseguimos acompanhar o desenvolvimento da região, né? Em 10 anos cresceu muito Altamira e foi aberta a Transamazônica e foi então criados os municípios, antes ainda criado as agrovilas, como a do Brasil Novo, que era Agrópolis, e nós somos dessa época, desde o tempo do início da inauguração da rodovia. Então, a principal motivação era se colocar em terras mesmo. Meu pai ele é de origem agrícola, né, do campo, e ele havia perdido as terras que lá no sul, com geadas e as economias, e aí ele veio atrás de mais terras e continuar, né? E continuar na atividade, recuperar algum prejuízo, porque naquele tempo, e outra coisa, naquele tempo se falava muito da Transamazônica, era uma campanha que existia, uma campanha nacional, nos jornais, nos meios de comunicação da época, e então ele já tinha uma visão disso aqui, que teria um futuro, e também foi atraído por esta campanha aí. Pois é, quando nós viemos, ainda foi por nossa conta. Meu pai, nós viemos num caminhão, naquela época existia ônibus sim, mas andava-se muito ainda de caminhão, de pau de arara. Inicialmente viríamos em 2 famílias, mas muita gente querendo vir, exatamente devido ao noticiário da época, então veio 10 famílias nessa caravana, uma grande caravana. E nós viemos um caminhão fretado até Anápolis. E depois, através de amizades e de influências, ele conseguiu então um caminhão até Belém, que nos trouxesse outro pau de arara. Essa viagem foi feita aí uns 3 meses de viagem, porque naquele tempo era um pouco asfalto na época, tá certo? Esse detalhe. Outra coisa, não tinha acesso rodoviário de Belém a Altamira. Então a gente teve que viria ou de barco ou de ônibus. Nós conseguimos então 2 viagens de avião. O avião da fábrica que nos trouxe, de Belém a Altamira. Isso em 1970. Mas ele é mesmo de início de 68, quando chegou e descobriu Altamira e gostou e toda a parte atrativa que tem aqui a Amazônia, né? Todo mundo que chegasse naquela época tinha que chegar em Altamira. Era o único ponto de chegada. Aí tinha um carreador, mas na verdade, que vinha de Altamira até os Panelas. Dali para cá eles vinham de pé. E meu pai chegou aqui já como explorador dessas terras. A primeira terra que ele comprou, que tinha documentos inclusive, era nos arredores de Altamira, mas ele foi desapropriado pelo INCRA. E aí isso fez com que ele então adentrasse para a região do quilômetro 40, para que aí ele se localizasse num lote já que estava sendo demarcado pelo INCRA, pela Secretaria de Agricultura, que é o antigo ITERPA. E então ele gostou da região do 40 e já foi se colocando por ali, já desde 1968 mesmo.